Um martelo bate, um segundo de silêncio, e uma fortuna muda de dono, não em ouro, não em imóveis, mas em tinta sobre tela. Nos leilões mais disputados do planeta, uma pincelada de séculos atrás pode valer mais que uma frota inteira de jatos particulares. Hoje eu te levo para dentro dos salões onde bilionários brigam por centímetros quadrados de história. Prepare-se, porque os números a seguir vão parecer erro de digitação, mas não são. Em novembro de 2017, na Christie's de Nova York, uma tela atribuída a Leonardo da Vinci chamada Salvator Mundi foi arrematada por incríveis 450 milhões e 300 mil dólares. É o maior valor já pago por uma obra de arte em leilão na história. A autoria completa do mestre renascentista ainda divide especialistas, mas isso não impediu ninguém de esvaziar os cofres. 19 minutos de disputa por telefone, e o mundo ganhou um novo recorde. Vamos fazer as contas. 450 milhões de dólares dá para comprar mais de 100 apartamentos de luxo em Nova York, ou uma frota de 20 jatos particulares 0 km. Eu já avaliei muita coisa cara nesta vida, mas confesso, um retrato de Cristo do tamanho de uma porta, com essa cifra, ainda me tira o fôlego. Vale o preço? Para quem comprou, sem dúvida. Para o resto de nós, é o tipo de número que só existe em leilão. Em maio de 2022, na mesma Christie's, um serigrafado de Andy Warhol chamado Shot Sage Blue Marilyn, retrato de Marilyn Monroe, foi vendido por 195 milhões de dólares. É o maior valor já pago em leilão por uma obra de arte americana do século XX. A peça pertence a uma série de 5 telas que Warhol pintou em 1964. Uma delas, inclusive, foi atingida por um tiro de verdade, daí o nome. 195 milhões por uma imagem de Marilyn Monroe reproduzida em serigrafia, dá para comprar um prédio inteiro em Manhattan e ainda sobrar troco para mobiliar. É a força da pop art, transformar uma foto de imprensa em ícone bilionário. Como avaliador, admito, poucas peças provam tão bem que fama e escassez valem mais que qualquer material. Warhol venceu essa aposta décadas depois de morto. Em maio de 2015, a Christie's de Nova York vendeu Les Femmes de Alger, Version, de Pablo Picasso, por 179 milhões e 400 mil dólares. Na época, foi a obra mais cara já arrematada em leilão. A pintura faz parte de uma série de 15 versões inspiradas em Delacroix, feita por Picasso em 1955, e essa é considerada a mais completa e ousada de todas. Quase 180 milhões de dólares por uma tela de 60 anos, isso equivale a comprar um arranha-céu comercial de médio porte inteiro, com escritura e tudo. Picasso pintou essa série em poucos meses, quase como um esboço febril, e mesmo assim hoje ela vale mais que empresas de capital aberto. Eu diria que é caro até para Picasso, mas o mercado discorda de mim, como sempre. Ainda em 2015, a Christie's vendeu No Colché, de Amedeo Modigliani, por 170 milhões e 400 mil dólares. O comprador foi o bilionário chinês Liu Yiqian, dono de museus particulares em Xangai. A obra retrata um nu reclinado, um dos temas mais celebrados do pintor italiano, morto aos 35 anos, pobre e praticamente desconhecido em vida. Modigliani morreu sem dinheiro para pagar aluguel, e um século depois um único no seu vale 170 milhões de dólares, o suficiente para comprar uma ilha particular no Caribe com direito a resort completo. Essa é a ironia mais cruel do mercado de arte, o artista raramente vê um centavo da fortuna que sua obra alcança depois de morto. Fico pensando no que ele acharia disso tudo. Também em maio de 2015, a Christie's arrematou a escultura El Homem ao Doit, de Alberto Giacometti, por 141 milhões e 300 mil dólares. É o maior valor já pago por uma escultura em leilão até hoje. A peça de bronze, magra e alongada, mede mais de 1,80 m e foi criada em 1947, no auge do existencialismo pós-guerra. 141 milhões de dólares por uma figura de bronze fina como um graveto, dá para comprar uma frota de superiates de 30 metros, ou bancar um time inteiro de futebol europeu por uma temporada. Giacometti trabalhava obcecado por reduzir a forma humana ao essencial, e o mercado decidiu que esse minimalismo vale mais que quase qualquer escultura maciça já feita. Eu levanto o martelo para essa ironia.
Antes de todos esses recordes, em novembro de 2013, a Christie's vendeu Three Studies of Lucian Freud, tríptico de Francis Bacon, por 142 milhões e 400 mil dólares. Na época, foi a obra de arte mais cara já vendida em leilão, um marco que durou pouco mais de um ano. O tríptico retrata o amigo e rival do pintor, Lucian Freud, em 3 poses perturbadoras. 3 painéis, um retrato psicológico brutal do próprio Freud, e um preço que na época quebrou todos os recordes, 142 milhões de dólares, o equivalente a uma coleção inteira de imóveis de alto padrão em Londres. Bacon pintava a angústia humana como poucos, e o mercado recompensou exatamente essa crueldade visual. Para mim, é uma das obras mais desconfortáveis, e mais caras, já erguidas num pregão. Em maio de 2012, a Sotheby's de Nova York vendeu uma das 4 versões de O Grito, de Edvard Munch, por 119 milhões e 900 mil dólares. É a única das 4 versões em mãos privadas, as outras 3 estão em museus noruegueses. A obra, feita em pastel sobre papel, é considerada um dos símbolos mais reconhecíveis da angústia humana na história da arte. 119 milhões de dólares por um desenho em pastel, sem sequer ser óleo sobre tela, isso compra uma frota de helicópteros executivos ou um punhado de coberturas em Mônaco. O Grito é tão famoso que virou emoji, meme e capa de filme, e ainda assim manteve o valor de peça rara. Prova que fama pop também vira ouro em leilão, mesmo em papel frágil como esse. Em maio de 2017, a Sotheby's de Nova York vendeu Untitled, de 1982, de Jean-Michel Basquiat, por 110 milhões e 500 mil dólares. O comprador foi o empresário japonês Yusaku Maezawa. Na época, tornou-se a obra mais cara já vendida em leilão por um artista americano, e a mais cara de qualquer artista nascido depois de 1960. Basquiat tinha 21 anos quando pintou essa caveira. Um artista morto aos 27 anos, sem nunca ter visto esse tipo de dinheiro, hoje vale 110 milhões de dólares por uma única tela, o suficiente para comprar um bairro inteiro de casas de alto padrão em qualquer capital do mundo. Basquiat pintava rápido, quase com raiva, e essa urgência virou linguagem visual bilionária décadas depois. Como avaliador, vejo nele o maior salto de valor póstumo da arte contemporânea. Em maio de 2019, a Christie's de Nova York vendeu Meurice, pintura da série de palheiros de Claude Monet, por 110 milhões e 700 mil dólares. É o maior valor já pago por uma obra impressionista em leilão. A tela foi pintada em 1890, parte de uma série de 25 versões que Monet fez do mesmo palheiro em diferentes luzes e estações. 110 milhões de dólares por uma pilha de feno pintada há mais de 130 anos, dá para comprar uma vinícola inteira na França, terras incluídas, e ainda sobrar para os vinhos da adega. Monet pintava o mesmo palheiro dezenas de vezes só para capturar a luz mudando, e hoje essa obsessão vale mais do que muitas empresas listadas em bolsa. Genialidade tem preço, e esse preço só sobe. Em junho de 2023, a Sotheby's de Londres vendeu Lady with a Fan, Dama com Leque, de Gustav Klimt, por 108 milhões e 400 mil dólares. É o maior valor já pago por uma obra de arte em leilão na Europa, e o maior já pago por um Klimt. A pintura, finalizada pouco antes da morte do artista em 1918, retrata uma mulher envolta em motivos florais dourados típicos de seu estilo. 108 milhões de dólares por uma tela finalizada nas últimas semanas de vida do próprio Klimt, isso equivale a comprar um castelo europeu inteiro, com terras, vinhedos e reforma completa incluída. O dourado de Klimt sempre teve esse magnetismo quase religioso, e o mercado trata cada centímetro de folha de ouro pintada como relíquia. Se existe uma obra que parece cara só de olhar, é essa. Em maio de 2004, a Sotheby's de Nova York vendeu Garçom à la Pipe, Menino com Cachimbo, de Pablo Picasso, por 104 milhões e 200 mil dólares. Foi a primeira obra de arte da história a ultrapassar a marca dos 100 milhões de dólares em leilão. Picasso pintou a tela em 1905, ainda no início de sua chamada fase rosa, retratando um jovem parisiense com uma coroa de flores. 100 milhões de dólares em 2004 equivalem a quase 160 milhões hoje, corrigidos pela inflação, o suficiente para comprar uma mansão em Beverly Hills e ainda bancar a manutenção por décadas.
Esse foi o leilão que abriu as portas para todos os recordes que vieram depois. Sem Garçom à la Pipe quebrando essa barreira psicológica, talvez o Salvator Mundi nunca tivesse chegado aos 450 milhões. Da tela renascentista de Leonardo ao dourado de Klein, cada martelada nesses leilões reescreveu o que a humanidade está disposta a pagar por beleza, história e fama. Eu já avaliei muita coisa cara, mas nada se compara à emoção de ver um lance decidir o destino de uma obra-prima em segundos. Se você gosta de números que parecem impossíveis, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo eu te mostro os relógios mais caros já vendidos, e a cifra vai te deixar de queixo caído. Novembro de 2015, a Christie's de Nova York martelou o Nu Colcher, de Amedeo Modigliani, por 170 milhões e 400 mil dólares. Pintado em 1917, o nu reclinado era tão ousado que a única exposição solo do artista, em Paris, foi fechada pela polícia por obscenidade no dia da abertura. Um século depois, o escândalo virou fortuna. O comprador foi o bilionário chinês Liu Yiqian, que levou a tela para o Long Museum, em Xangai. Maio de 2022, a Christie's vendeu Shot Sage Blue Marilyn, de Andy Warhol, por 195 milhões de dólares, a obra de arte americana mais cara já leiloada. A serigrafia nasceu de uma sessão de 1964 em que a artista Dorothy Poder literalmente atirou com um revólver em 4 telas empilhadas de Marilyn Monroe. O comprador foi o marchand Leury Gagosian, em nome de um colecionador anônimo. O mistério só aumenta o valor da lenda. Em 2017, a Sotheby's vendeu Untitled, a caveira pintada por Basquiat em 1982, por 110 milhões e 500 mil dólares, recorde para um artista americano nascido depois de 1945, arrematada pelo bilionário japonês Yusaku Maezawa. Eu já avaliei fortunas trocando de mãos, mas poucas me ensinaram tanto sobre valor quanto essa caveira de grafite. Se esses números te impressionaram, deixa o like. Comenta qual obra mais te chocou e ativa o sininho, toda semana tem um novo recorde para avaliar.